Olá, bom dia a todos. Eu sou Lídia Camargo, gerente executiva de ESG, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre a nossa jornada ESG. A gente organizou esse evento que vai ter a participação dos principais executivos do Grupo Ultra para contar sobre o nosso plano ESG 2030, as nossas metas e ambições, assim como as principais iniciativas que realizamos nos últimos anos nos temas de ESG. Na plataforma online, nós temos um espaço de chat disponível, onde vocês podem enviar suas perguntas. No final das apresentações, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, e o que não for possível responder durante o nosso evento, nosso time vai responder depois por e-mail. Com isso, passo a palavra para o Marcos Lutz para iniciar o nosso dia. Marcos, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado por participar do nosso evento. É um evento bastante importante, é um compromisso importante da companhia e é muito legal ter todos vocês aqui participando, na verdade online, mas participando desse dia. Vou começar falando um pouquinho do tema segurança. Segurança é um tema muito importante para essa companhia, muito importante para mim, muito importante para os gestores. É uma excepcional proxy sobre qualidade operacional. Quem de alguma forma consegue evitar nos seus procedimentos, nas suas operações, coisas que você não quer que aconteça, como acidente, também consegue evitar desperdício, consegue evitar custos adicionais, consegue, de fato, ter uma qualidade operacional melhor, né? Portanto, segurança, além do tema de segurança ser fundamental, ele também traz esse benefício adicional. E a gente tem um compromisso muito importante de melhorar nossos índices de segurança, fazer a empresa ter uma operação mais segura em todos os seus negócios e, de fato, fazer uma redução relevante dos nossos índices, que é parte do compromisso de cada uma das empresas que vão apresentar a seguir. O segundo tema muito importante que eu queria colocar aqui é falar, de fato, das transformações que vão acontecer no mundo, que já estão acontecendo no mundo, chamada transição energética, né? Isso traz bastante oportunidade, traz, obviamente, vários riscos para os negócios. A gente tem negócios ligados à cadeia do petróleo e, de fato, vão oferecer transformações muito importantes. E, de novo, quando você tem transformações desta monta, né, a gente acaba tendo grandes oportunidades. Tem um ajuste de muitos negócios, né, e a gente, de fato, olha nos próximos 20, 30 anos, uma mudança muito importante da matriz energética brasileira, mas, obviamente, ela vai acontecer, a gente podendo olhar também o que está acontecendo no mundo. A gente tem uma visão que o Hemisfério Norte vai ter transformações mais radicais, mais relevantes, e, de fato, a gente aqui começa a construir, dentro da nossa estratégia de cada negócio, uma lógica da transição energética. Como a gente vai se posicionar daqui a 10, 20 anos, tem muito a ver com a visão nossa sobre o que vai acontecer com a matriz energética brasileira. Mas, de novo, a gente olha isso muito como uma oportunidade. Uma empresa como a Ultrapar, o Grupo Ultra, é uma empresa que tem a capacidade, inclusive, de alocar capital além dos seus atuais negócios, em coisas que, de alguma forma, façam mais sentido no longo prazo também, nessa ótica da transição energética. Dado que a gente conhece bastante o tema, a gente vive diariamente o tema, né? Agora, por outro lado, a gente olha para o Brasil e biocombustível como uma maneira muito relevante de fazer a substituição energética, com os ativos atuais tendo um período maior, né, de geração de caixa para financiar tudo isso de uma maneira mais estrutural. E também acho muito importante falar que esse plano de ESG não é um plano top-down, é um plano que foi construído na base da companhia, ele é totalmente integrado com o plano estratégico, ele é parte do plano estratégico, eu diria que ele é quase resultado do plano estratégico. Portanto, é um plano absolutamente intrínseco ao que a gente faz para criar valor, para gerar resultado para os acionistas, e, de fato, ele é parte da estratégia da companhia. Ele não é montado numa área de ESG que é apartada do negócio. Então, eu acho que é uma característica bastante relevante e me deixa bastante confortável que esse plano será entregue, porque ele, de fato, é construído pelas bases, operado e vai ser entregue pelas bases da companhia em todos os 3 negócios do grupo. E, por fim, né, falando um pouquinho de governança, né,
A gente, de novo, nesta companhia, a gente olha muito baseado nas pessoas a nossa estratégia. Eu gosto muito de falar que estratégia de gente é a estratégia que nunca mudou desde o começo dos tempos, né? Ter os melhores times, mais alinhados, sempre funcionou em qualquer cenário, de transição energética ou não, mas desde a história antiga. Então, de fato, o nosso foco aqui vai ter muito a ver com isso. O Grupo Ultra tem uma tradição já enorme de alinhamento com acionistas, de alguma forma, comprometimento do management. Essa é uma companhia que, nos anos 80, começou a alinhar os executivos com acionistas de uma maneira muito profunda, com uma parte importante da companhia doada aos executivos da época. Essa companhia foi assim, absolutamente pioneira em muitos movimentos de governança, né? E agora, mais recentemente, a gente está fazendo uma renovação muito importante, da qual eu participei e participo, né? E a gente está aqui alinhando todos os executivos relevantes e vai alinhar os que virão no longuíssimo prazo, né? A gente, de fato, estendeu muito os nossos planos de concessão de ação, e a gente, de fato, se orgulha por estar alinhando o top management dessa companhia no longuíssimo prazo. Portanto, a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui, quando a gente estiver chegando em 2030, na hora de entregar essas metas. Agora, assim, no final, eu vou chamar o Rodrigo, que vai falar um pouquinho do papel da Ultrapar nessa jornada, que é um papel, obviamente, fundamental. Ele complementa o papel dos negócios. Rodrigo, por favor. Obrigado, Marcos, e bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de ESG. E como o Marcos falou na apresentação dele, pessoas têm um papel central nessa jornada. E nesse slide a gente busca destacar os 4 papéis centrais que a gente vê para a Ultrapar na jornada de ESG. Alocação de capital, acelerador de tendências, cultura de alinhamento, transparência e ética e estímulo e desafio aos negócios. E eu vou agora, nos próximos 2 slides, detalhar um pouco desses papéis. Primeiro, como alocador de capital, o ESG é um fator considerado nos nossos investimentos. A gente tem os 3 principais negócios em estágios muito distintos. Ipiranga no momento de turnaround, a Ultragaz no mercado mais maduro e a Ultragaz vem buscando novos usos para o GLP e soluções energéticas, e a Ultracargo no momento de expansão dos seus negócios. Então, adequar os investimentos e o ESG dentro do estágio e das características de cada negócio é nosso papel como alocador. E outro papel, obviamente, como alocador, é buscar projetos que gerem valor. E o que a gente não vai fazer é uma transação estratégica sem retorno. E com o nosso balanço e nossa escala, a gente tem um deal flow muito robusto de transações e de oportunidades. Eu trago aqui 2 exemplos recentes para vocês. Stella, que é uma plataforma de comercialização de energia elétrica, que a gente fez a aquisição recente pela Ultragaz de 100%, foi um investimento iniciado pelo VC, que é o nosso fundo de Venture Capital, e a gente se aproximando e conhecendo melhor o negócio, nos levou para essa aquisição integral da Stella. E a Neogás, que é uma empresa líder no Brasil de distribuição de gás natural comprimido, que a gente concluiu também recentemente a aquisição, feita pelo Ultragaz. E essa Neogás, além do negócio de gás natural comprimido, é uma ótima plataforma pronta para a distribuição de biometano, que tem um grande potencial no Brasil. E o Tabajara vai detalhar um pouco como esses 2 negócios estão inseridos na estratégia da Ultragaz. E para concluir a minha parte, nesse papel de controlador dos negócios, na definição de metas desafiadoras e no alinhamento para o atingimento, para a entrega dessas metas. Como exemplos recentes, a gente alongou o prazo do nosso plano de sócio do Vesting para 10 anos e também incluímos nas metas individuais de toda a liderança 30% das metas atreladas à ESG. E como o Marcos passou pela apresentação dele, a gente tem um longo histórico de transparência e respeito aos minoritários no Ultra, e a gente assume aqui também o compromisso de manter vocês atualizados com o acompanhamento desses indicadores ESG ao longo do tempo, dentro do nosso site de RI e nas planilhas financeiras. E eu passo agora a palavra para a Lígia, que vai detalhar um pouco para vocês, tanto o plano ESG como as metas 2030. Lígia, a palavra agora é tua.
Obrigada, Rodrigo. Muito bom dia a todos. Não posso esconder minha alegria de falar do nosso processo ESG e agradecer a dedicação dos quase 250 líderes que por cerca de 18 meses trabalharam para que a gente pudesse estar aqui hoje apresentando nossas metas ESG 2030. Bom, hoje eu vim aqui com a tarefa de contar sobre as metas e o processo que passamos para chegar nesses temas materiais que endereçam o plano ESG 2030. Temas materiais são aqueles que podem retirar ou proteger valor da companhia. E para chegar no plano, a gente passou por 3 etapas. A gente primeiro avaliou macrotendências globais e a influência disso tudo no nosso setor. Mudanças climáticas, evolução tecnológica, crescimento populacional, novos padrões de consumo. A gente também considerou características específicas do negócio, o momento que cada um deles está passando, como o Rodrigo já comentou, a maturidade ESG que cada negócio está inserido e também as prioridades estratégicas de cada um deles. E, claro, a opinião de diversos stakeholders, clientes, consumidores, fornecedores, investidores. A gente também avaliou agências regulatórias, setoriais, além de outros públicos de interesse. Com tudo isso em vista, a gente aprofundou cada um dos temas materiais e, por meio de uma abordagem bottom-up e top-down, chegamos em nossas metas, que considera aí diretrizes para todas as empresas do grupo e as peculiaridades de cada um dos negócios. Essas metas surgem da coincidência desses fatores e permeia a estratégia de todos os negócios. Eu vou passar por todas elas e também para os nossos compromissos 2030 e, em seguida, os negócios vão apresentar exemplos práticos de como as metas já estão sendo perseguidas por meio de iniciativas intrínsecas aos seus planos de ação. Saúde e segurança é um tema de suma importância para todas as empresas do grupo. Até porque, para nós, uma empresa mais eficiente é uma empresa, em primeiro lugar, segura. As nossas metas são reduzir em 50% a taxa de acidentes com afastamento, reduzir em 70% a taxa de acidentes de processo e garantir que os nossos colaboradores sejam atendidos em programas de saúde e qualidade de vida. Governança e integridade. A gente sempre buscou aplicar no nosso dia a dia as melhores práticas de governança e temos exemplos de iniciativas inovadoras no setor. Também não posso deixar de comentar que uma boa gestão ESG tem muito mais aderência e velocidade em um ambiente onde a governança já está consolidada como parte da cultura da empresa. As nossas metas são atingir o mais alto nível de cultura de integridade, e no caso aqui a gente já usa há alguns anos um diagnóstico de reconhecimento internacional, e garantir boas práticas de governança corporativa. Para a transição energética, o nosso objetivo é de buscar continuamente estratégias voltadas à transição para uma economia de baixo carbono. E a nossa meta é de implementar medidas de redução e mitigação, garantindo a neutralidade de carbono já a partir de 2025. Em operações ecoeficientes, vamos buscar excelência operacional, atuando em 3 frentes: energia, água e resíduos. A nossa meta de energia é de manter o uso de 100% de energia elétrica renovável e certificada, patamar que a gente já atingiu em 2022. Em água, zerar os vazamentos com risco de contaminação de solo e água. E a gente também vai buscar aterro zero, ou seja, não destinar resíduos perigosos e não perigosos para aterro por meio de soluções mais sustentáveis. Em responsabilidade com a comunidade, tendo em vista a nossa atuação nacional e a nossa capacidade de gerar impacto positivo, principalmente nas regiões onde temos as nossas bases, a gente vai investir em iniciativas e parcerias que promovam educação de qualidade e geração de emprego e renda em comunidades do entorno das nossas operações. Outra meta do nosso Plano 2030 é a cadeia de valor. Considerando aí os 2 lados das relações comerciais, temos metas para fornecedores e revendedores. Vamos garantir que 100% dos nossos fornecedores críticos tenham práticas de excelência em ESG. E também vamos garantir que 100% dos revendedores selecionados tenham práticas ou compromissos ESG. Por último, mas não menos importante, pessoas. E mais uma vez, como já foi dito aqui, vamos buscar melhoria contínua de gestão para garantir um ambiente diverso e inclusivo com 2 metas. Atingir 50% de equidade de gênero e etnia na liderança e 33% no conselho de administração. E garantir um ambiente inclusivo, que seja reconhecido em pesquisas internas.
Bom, essas foram as metas ESG 2030 do Grupo Ultra. Eu reforço, ESG não é um destino, é uma jornada. O nosso processo foi construído de maneira coletiva e colaborativa. ESG é parte intrínseca da estratégia do grupo. Eu fico por aqui e agora a gente vai ver como é que os negócios estão vinculando o plano ESG às suas estratégias já em curso. Mas antes, a gente vai assistir um vídeo rápido que resume tudo isso que eu comentei até agora. Em seguida, a gente vai ver o Tabajara falando um pouquinho de Ultragaz. Obrigada. O mundo não para. O Grupo Ultra também não. Há 85 anos, investimos no que é importante para milhões de brasileiros. Da mobilidade à energia que abastece o país. E queremos ainda mais. Mais integridade, mais inclusão, mais sustentabilidade. É por isso que estamos caminhando nessa direção, comprometidos com a mudança, e ela já está acontecendo e só vai evoluir. Nosso mundo pede um novo ritmo. E nós estamos prontos para acompanhá-lo, sempre juntos, planejando, estruturando e agindo. Apresentamos o Plano ESG 2030. São 7 temas que as nossas empresas estão colocando em prática, cada um com diferentes ambições e metas. Saúde e segurança, operações ecoeficientes, cultura inclusiva e diversidade, responsabilidade com a comunidade, governança e integridade, transição energética e cadeia de valor. Já traçamos nosso caminho e demos os primeiros passos da nossa jornada. Das pequenas ações do dia a dia, às nossas estratégias como um grupo. Juntos, vamos acompanhar esse novo ritmo. Bom dia, obrigado, Lígia. É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder conversar com vocês aqui mais uma vez sobre a Ultragaz, né, nesse ESG Day, contar sobre as grandes revoluções que a gente vem fazendo, né. Eu queria começar aqui a nossa conversa hoje, de novo trazendo o contexto, né, de toda a evolução que a Ultragaz vem passando. A Ultragaz tem feito evoluções importantes, e vocês conhecem o mercado da Ultragaz, né, toda a evolução que ela teve recente. A gente tem olhado, né, como já foi comentado aqui no dia de hoje, a gente tem trazido o desenvolvimento da nossa estratégia com o ESG dentro da nossa estratégia. A gente não tem uma evolução separada deste processo, né? E o que a gente vai olhar aqui hoje na Ultragaz é como é que isso se desenvolve juntamente aí com o plano estratégico, né, que a gente já conversou em outras ocasiões, né? Eu queria começar aqui com vocês mostrando a forma que a gente se estruturou dentro da Ultragaz para fazer essa jornada de sustentabilidade na empresa. A gente escolheu se organizar por 4 energias que eu acho que mais representam os caminhos que a gente tem trilhado na evolução do tema aqui dentro da Ultragaz. E, inicialmente, eu queria chamar aqui um vídeo para vocês que eu acho que ilustra muito bem o que são essas energias e como é que elas se conectam aqui com as nossas iniciativas, né? Então eu vou deixar com vocês com o vídeo e depois eu volto aqui com vocês. Para nós da Ultragaz, uma energia só é boa de verdade se consegue gerar valor. Energia de valor é aquela que muda para melhor a vida das pessoas, das comunidades, dos parceiros, dos clientes e da sociedade. Energia de valor é energia para inovar, é aquela que gera valor para o planeta, retirando de suas operações carbono que impacta no aquecimento global, que gera valor para parceiros e clientes, hoje e sempre, por meio de soluções energéticas melhores e mais limpas. Energia de valor é energia humana, movida em benefício de nossa gente, que gera valor para os nossos colaboradores por meio de ações de desenvolvimento profissional, de diversidade e inclusão, de saúde integral e respeito aos direitos humanos. Energia de valor é energia cidadã, distribuída em favor das pessoas do entorno de nossas operações, que gera valor para comunidades socialmente vulneráveis a partir da expansão de negócios e de ações socioambientais que melhoram o IDH das regiões em que atuamos em todo o Brasil. Energia de valor é energia ética, aplicada na tarefa de atender aos interesses de investidores,
e de toda a sociedade, por meio do protagonismo responsável no setor, da governança íntegra, do reporte transparente de iniciativas e do compromisso público com um mundo melhor, mais justo e com menos emissões de gases de efeito estufa. Energia de valor é energia com propósito e com valores. É um compromisso da Ultragaz com o presente e o futuro, com as gerações de hoje e de amanhã. Ultragaz, somando energias. Bom, então, como vocês acabaram de acompanhar, a gente se estruturou, né, no que a gente chamou da jornada de Ultragaz mais sustentável nessas 4 energias. Eu vou percorrer no nosso material como a gente tem se desenvolvido e olhado as perspectivas futuras para a empresa com base nessas 4 energias. E eu queria chamar a atenção para um detalhe relevante, que é essa construção, né, como vocês já viram aqui no dia de hoje, a gente está totalmente conectado com a discussão dos temas materiais que a gente trouxe para a organização. Então a gente faz uma correlação direta. Obviamente algumas energias permeiam mais de um tema material, mas a gente cobre, né, no aspecto completo da Ultragaz, de como as energias endereçam cada um dos temas ali identificados, né? A gente tem bastante detalhes sobre cada um deles, mas eu vou trazer luz sobre alguns que eu entendo que são mais relevantes, né? E para isso eu queria começar aqui falando de um tema que eu entendo fundamental, quase de fundação aqui da operação da Ultragaz. É uma jornada importante que a gente tem feito no tema de segurança, né? A gente já discutiu isso em outros momentos. A gente fez investimentos relevantes aí quando a gente fala de processos e infraestrutura na empresa para evoluir muito no seu patamar de segurança. A gente acompanha aqui, como já mostrado, indicadores relevantes, né, que é para a nossa organização, ali como acidentes com afastamentos, acidente de processo. Mas eu queria destacar que muito mais recentemente a gente está evoluindo para um estágio olhando muito mais o comportamento das pessoas, né, a postura das pessoas perante as situações que podem colocar em risco as operações e as próprias pessoas, do que o trabalho anterior, que era mais focado em processos, né? Essa é uma jornada grande que a gente tem colocado muito atenção e que a gente reconhece que isso é um pilar fundador da nossa empresa e é o que vai garantir a sua perenidade. E a gente está com muita confiança e muita determinação de evoluir no quesito de segurança de uma forma importante aqui para os nossos mercados, né? Evoluindo no tema das energias, né, eu queria começar dando destaque, em especial, aqui para a energia para inovar, e colocando alguns aspectos de como isso se manifesta nas nossas operações, né. Primeiro aqui, nesse primeiro slide, a gente traz um pouco mais de destaque para as operações próprias da empresa, nas operações, dentro das nossas operações diretamente, ou nas operações com os clientes, né. A gente vem evoluindo, aqui tem uns destaques aí de indicadores relevantes, né, de melhoria de um ano para o outro, mas a gente tem avançado muito na parte de descarte de resíduo. Hoje, todas as 39 bases operacionais da empresa têm programas relevantes. A gente conseguiu de um ano para o outro reduzir em mais de 50% o envio de resíduo para aterro, né? Temos diversas bases com envio zero, e a gente deve perseguir nessa jornada nos próximos anos. A gente tem um trabalho importante com a nossa frota leve de operação ali da área comercial e de outras áreas, hoje totalmente operando com o etanol, ali com um nível de emissões muito reduzido, e contribuiu muito para a redução de emissões por essa operação. E a gente tem, como vocês conhecem, uma operação muito grande e pesada na nossa operação de entrega de abastecimento a granel, que a gente tem colocado muita tecnologia e roteirização nesse processo. A gente tem reduzido a intensidade, né, os quilômetros efetivamente rodados nessa operação, apesar de um aumento, né, junto com o aumento da quantidade de clientes, de volume efetivamente abastecido, a gente tem conseguido aumentar muito essa eficiência, obviamente associado aí à própria satisfação dos clientes, né, com maior nível de previsibilidade, uma entrega mais otimizada. A gente tem conseguido ser muito mais assertivo, e eu acho que a gente vem dentro de casa, né, com grandes evoluções, e com uma perspectiva interessante mais à frente da gente continuar evoluindo, né. Quando a gente fala de excelência operacional aqui na Energia para Inovar,
a gente não está só olhando para as nossas operações, a gente recentemente tem desenvolvido ações focadas na operação, em especial do envasado, mas também do segmento granel. A gente tem aqui pilotos com veículos elétricos para o abastecimento das revendas com produto envasado. Temos desenvolvido um caminhão a GNC, a gás natural comprimido, potencialmente biometano para a operação a granel. E mais recentemente a gente está desenvolvendo com a parceria com uma empresa que é investida nossa, a Volts, a entrega de triciclos elétricos aí focado no last mile, né? Assim, na entrega do nosso revendedor para os clientes finais, com um veículo ali muito mais amigável na sua operação, um veículo que a gente ajudou a desenvolver em parceria com o nosso fornecedor, e a gente tem colocado isso com exclusividade para a nossa rede de revendedores. A gente espera que esse conjunto de ações aí também tenha um impacto expandido das nossas operações, que a gente sabe que também tem uma responsabilidade grande, né, por toda a cadeia de valor, não só pela nossa operação própria, né. Continuando aqui com energia para inovar, acho que é um tema que a gente já vem conversando com vocês há um bom tempo. A gente tem um viés de inovação nas nossas soluções muito bem desenvolvido, e a gente tem trazido para essas soluções que a gente leva aí com o desenvolvimento de novos usos, novas aplicações para o próprio GLP, soluções que são muito mais amigáveis ali ao meio ambiente. Mesmo usando o GLP, a gente consegue trazer uma eficiência na operação dos nossos clientes. A gente traz aqui alguns exemplos de aplicações, mas a gente tem mais de 20 aplicações já funcionando no mercado, que basicamente você traz uma inteligência nesse processo, uma gestão do processo do cliente, que ele consegue ter um uso de energia muito mais eficiente, né, muito mais no ponto exato e otimizado da sua operação, seja ele em lavanderias, no controle de processos nos aviários, nas pizzarias, mais recentemente com a adoção do biometano como uma solução que a gente oferece à nossa carteira de clientes. A gente acredita muito no crescimento desse mercado, na valorização desse mercado, já é uma parcela importante da nossa atuação comercial, e eu acho que é um papel relevante da Ultragaz se manter na vanguarda desse processo, aí, desenvolvendo essas novas soluções e conseguindo levar isso para os nossos clientes de uma forma muito eficiente. Dando destaque aqui para uma delas, né, assim, para explicar um pouco mais como funciona esse processo, a gente já traz uma que é bem conhecida aqui da nossa operação, no processo de secagem de grãos, né, a gente acredita muito no segmento de agronegócio aqui para o Brasil, que carece muito ainda de um controle de processo diferenciado pelas tecnologias que a gente vinha adotando até então. A gente tem conseguido, com o desenvolvimento dessa nossa ferramenta que a gente coloca para os clientes, um uso muito mais eficiente da energia, um controle de processo. Indiretamente, a gente consegue uma qualidade de produto superior ali para os nossos clientes, e com um consumo energético final muito menor e com emissão aí de CO2 muito abaixo do que as alternativas existentes, né? Então, a gente acredita nesse caminho, né? São caminhos interessantes, aí passa muito, aqui a gente fala da parte final desse processo, mas tem muito de inovação e desenvolvimento que acontece na parte anterior aqui de parcerias aí com outras empresas e instituições que ajudam a gente nesse desenvolvimento, mas a gente vê claramente esse um caminho importante para o futuro da empresa, cada vez mais uma operação muito mais amigável ali em termos do meio ambiente, né? Eu queria evoluir aqui, acho que trazendo aqui destaques, eu acho que vocês acompanharam mais recentemente, né? Quando a gente falava no começo da Ultragaz, uma empresa já muito bem estabelecida, né, que tem uma plataforma de negócios que pode se conectar ainda mais com os seus clientes, a gente está apostando, né, na visão da Ultragaz de oferecer outras energias complementares à sua operação atual. Acho que mais recentemente todos acompanharam, a gente teve a entrada no mercado de energia elétrica renovável, né, com a aquisição da Stella aí no final do ano passado. Mais recentemente a entrada no mercado de GNC e biometano com a aquisição muito recente aqui da Neogás. A gente tem acreditado muito nisso, né? Acho que a Ultragaz tem uma capilaridade enorme, né? Uma presença enorme aí com os seus clientes, um relacionamento e uma reputação pela sua marca. E a nossa ideia, né, é começar a ampliar, continuar ampliando esse leque de ofertas aí, adaptados aí ao que as necessidades do nosso cliente. E claramente, né, a gente tem um papel de induzir, de desenvolver essas opções muito mais sustentáveis, né? Quando a gente fala de energia elétrica, aqui no caso da Stella, a gente está falando de fontes renováveis, né? Em geral solar ou até eólicas, que a gente está levando
ajudando a desenvolver esse mercado e colocando acesso a um conjunto grande de clientes, né, usando muito a capilaridade da nossa rede de revendedores e os nossos clientes do segmento empresarial. Estamos começando agora o desenvolvimento da Neogás, muito mais focado ali na cadeia de biometano, que é uma cadeia que está iniciando o seu desenvolvimento, e a gente acredita muito no nosso papel como grande alavanca desse mercado, dessa cadeia de valor. A gente espera conseguir destravar esse valor, conectar a enorme capacidade de produção de biometano que a gente tem no país, com clientes que estão efetivamente desejando esse produto na sua carteira de energia como suprimento, e a gente tem se colocado nesse papel de acelerador e, em alguns casos, até o viabilizador dessas novas operações, e esse é o caminho que a gente tem enxergado, né, complementando, né, o que a gente tem feito lá de uma operação, uma excelência operacional como a gente desenvolveu, um respeito à cadeia de valor ali no próprio segmento de GLP e ampliando o nosso leque de atuação, complementando com diversas energias, né. Avançando aqui, eu queria dar destaque, né, também para o outro aspecto intrínseco aqui da nossa evolução na carteira de GLP. A gente já vem conversando com vocês sobre todo o desenvolvimento do segmento do envasado aqui, do relacionamento digital com esses clientes, né? Hoje a gente tem mais de 2 milhões de clientes aí com o nosso aplicativo que se relacionam conosco. A gente tem avançado muito nesse processo, que a gente consegue conectar o cliente final, o revendedor, que é a peça relevante dessa operação, e a empresa diretamente. E a gente adicionou, né, esse ano aqui, eu acho que foi nesse ano que passou, né, esse ano de 22, a solução do Vale Gás digital, né, que substituía o Vale Gás tradicional em papel, que traz enormes vantagens aqui, como a gente fala de uma relação digital. Hoje você consegue adquirir um Vale Gás e fazer essa operação sem nenhuma presença física. Você pode adquirir o Vale Gás para entrega em outro local, para outro cliente. Isso está tudo conectado com a nossa plataforma de negócio, né, conectando todos os revendedores e os entregadores dos revendedores. E isso viabilizou muito, né, especialmente no ano passado, a gente começar a oferecer um produto diferenciado que trouxe uma capacidade grande da própria sociedade apoiar aquela situação das pessoas em vulnerabilidade que não têm acesso, né, por uma questão de renda, ao produto, né, um produto que é de necessidade fundamental. A gente reconhece nessa situação que a gente tem no país, e a gente quer atuar fortemente nessa solução. A gente entende que essa inovação que a gente fez é uma ferramenta importante para conectar, né, assim, todos que queiram apoiar nesse tipo de solução. A gente viabiliza, identificando exatamente, garantindo que o produto chegue exatamente a quem precise, né? Dando um pouco mais de destaque para como foi a nossa operação. A gente realizou várias dessas operações no ano passado. A gente conseguiu atender aí quase 300 mil famílias, né, 285 mil famílias. A gente teve uma parceria muito forte com a doação que a própria Petrobras desenvolveu, conectando várias ONGs aí com os valores destinados, e o nosso papel foi desenvolver essa conexão das pessoas que foram identificadas pelas ONGs até efetivamente a entrega. E a gente consegue demonstrar quando foi feita a entrega, o abastecimento, quem foi a pessoa que recebeu, qual foi o revendedor. A gente entende que a gente impactou muito aí a população. A gente aprendeu, obviamente, nesse processo, nesse desenvolvimento. A gente conseguiu atrair outras entidades que também gostariam de fazer esse tipo de ação, de atuação, e a gente veio crescendo isso muito no ano passado. É algo que a gente acredita muito mais à frente. Eu acho que é uma missão que a gente se coloca para que isso continue a se desenvolver mais à frente, né? É intrínseco ao nosso produto esse tipo de operação, e a gente está bastante contente com a evolução que a gente teve no ano passado e muito motivado para continuar apoiando no combate a esse tipo de problema que nós temos aqui no Brasil, aí com a atuação e complementariedade aí que a gente tem na nossa operação. E para mostrar um pouco, dar um pouco mais de cor de como o impacto que isso consegue causar aí na sociedade diretamente, a gente queria trazer aqui um rápido vídeo aí que traz um depoimento desta operação. A gente somos marisqueira, né? Catamos sururu, e como o valor está muito alto, a gente cozinha na lenha, enquanto a gente tenta arrumar o dinheiro para comprar o gás.
Graças a Deus, 1 ano vai ser bom demais. Vai ser ótimo para mim, não. Para todo mundo da comunidade. Melhor do que isso, só Deus. Coisa boa, obrigada, Senhor. Se Jesus mandou vocês aqui, algo melhor, Ele tem lá na frente para vocês. Obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Acho que foi muito bom para mim estar aqui com vocês nesse momento. Gostaria então de chamar o Décio para falar um pouco para a gente sobre a Ultracargo. Muito obrigado. Obrigado, Tabajara. Bom dia a todos. Fico muito feliz em poder compartilhar com vocês como a Ultracargo está evoluindo em sua jornada de sustentabilidade. Temos feito um grande esforço para garantir que as práticas de ESG sejam realmente incorporadas como algo intrínseco à forma que operamos, fazemos negócios e geramos resultado. Espero, ao longo dessa apresentação, evidenciar para vocês os nossos avanços nessa agenda. A nossa agenda estratégica busca ganho de produtividade nas operações atuais, expansão para outras geografias, em especial para o interior, mas de forma sempre alinhada a compromissos sustentáveis. Durante os anos de 19 e 20, nós concluímos a nossa matriz de materialidade, por meio da qual definimos nossas prioridades em termos de práticas ambientais, interações com a sociedade e requisitos de governança. Definimos 6 temas materiais: operações ecoeficientes, cultura inclusiva e diversidade, responsabilidade com a comunidade, cadeia de valor, governança e integridade e saúde e segurança, que são valores nossos e base sobre a qual construímos tudo. Acreditamos que esses temas definidos representam preocupações relevantes nos dias atuais, tanto no Brasil quanto no mundo, e dessa forma geramos valor para nossos colaboradores, clientes e acionistas, além, é claro, das comunidades do entorno e a sociedade em geral. Para nós não foi nenhuma surpresa que esses temas estivessem totalmente correlacionados com as nossas diretrizes estratégicas, pois não vemos como desenvolver uma estratégia de crescimento sustentável sem considerar os temas de ESG. Gente, não tem como desenvolver uma cultura de alto desempenho sem se falar de diversidade. Não tem como buscar produtividade sem planejar operações ecoeficientes. Não há como ser a escolha preferencial dos nossos clientes, que é mais uma diretriz nossa, sem falar e garantir segurança das pessoas e instalações, bem como governança e integridade nos tratos com os vários stakeholders. Ao longo da apresentação hoje, eu vou compartilhar com vocês avanços que demonstram o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. Começando sempre a falar de saúde e segurança, que é um valor inegociável para a Ultracargo. A nossa ambição é assegurar uma sólida cultura de saúde e segurança com processos e índices em nível de excelência, garantindo qualidade de vida e um ambiente seguro para todos os nossos colaboradores. Para tanto, a gente investiu nos últimos 3 anos mais de 80 milhões de reais em uma tríade que consideramos central, composta por pessoas, processos e sistemas. Implementamos sistemas e barreiras de segurança que são referência para o nosso mercado. Por exemplo, as áreas de maior risco nos nossos terminais, a gente conta com sistemas de detecção automática de vapores inflamáveis ou chamas, que automaticamente lança espumas para combater a emergência. A gente também está investindo muito fortemente na integridade dos nossos ativos, evitando a ocorrência de vazamento de produtos. Especificamente no ano passado, não tivemos nenhum vazamento que atingisse o solo ou mar. Mas não podemos descuidar das nossas pessoas. Nós treinamos a nossa liderança e nossos colaboradores em aspectos como percepção de risco, reforçando os procedimentos operacionais padrões. Também em 2022, lançamos um programa de saúde e qualidade de vida para os nossos colaboradores e seus familiares, pensando no seu bem-estar integral, físico e mental. Apesar de ainda termos desafios importantes na área, já observamos avanços. Tivemos uma redução das ocorrências de acidentes pessoais, demonstrando a efetividade do trabalho de desenvolvimento e transformação cultural que temos realizado internamente. E uma redução sensível do número de eventos graves de processo também nos últimos 3 anos. Bom, avançando para outro tema,
Cuidamos das nossas pessoas, mas também do contexto no qual estão inseridas, ou seja, nossas comunidades do entorno. Recentemente, fizemos um diagnóstico completo dessas comunidades, o que foi importante para conhecermos em mais profundidade como estão organizadas e suas dinâmicas sociais. Em muitas das localidades, vimos uma realidade de profunda pobreza, falta de serviços básicos e oportunidades para as pessoas que ali vivem. Dentre as diversas necessidades identificadas, escolhemos a educação como a nossa bandeira social, entendendo o potencial transformador e emancipador que pode ter na vida das pessoas. Investimos, então, em duas frentes: educação básica de qualidade para crianças e adolescentes, e o desenvolvimento de mulheres nas comunidades, gerando oportunidades de emprego nas nossas operações. Além desse programa estar conectado com a nossa agenda de diversidade, tem um cunho social, dado que as mulheres cada vez mais têm desempenhado o papel de chefe dos seus lares e, portanto, são elas que garantem a manutenção dos filhos nas escolas. Nos últimos 2 anos, investimos 3,4 milhões em projetos sociais com foco em educação, por meio de investimento direto, leis de incentivo, além de doações emergenciais. Para dar mais informações sobre a nossa estratégia de impacto social, eu vou agora compartilhar com vocês um vídeo que traz os destaques da nossa atuação nessa frente. Na Ultracargo, implementamos práticas e ações com foco em sustentabilidade e em nossos 6 temas materiais. Dentre os temas que mais avançamos está a responsabilidade com a comunidade. Para definir a nossa estratégia de responsabilidade social, realizamos um diagnóstico das comunidades do entorno de nossas operações e o conectamos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, da ONU. Apresentamos agora alguns dos nossos principais projetos. Em Bacarena, no Pará, onde está localizado o terminal de Vila do Conde, e no entorno do nosso terminal de Aratu, na Bahia, já realizamos o programa de formação operacional, destinado a residentes da comunidade do entorno, em especial mulheres, que poderão fazer parte das nossas operações ou de outras empresas na localidade. Em São Luís, no Maranhão, onde fica localizado o nosso terminal do Itaqui, realizamos um projeto em parceria com o Instituto Ayrton Senna, que capacita professores da rede municipal para promover o desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos, favorecendo a aprendizagem e preparando os estudantes para a vida adulta. Em Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, no entorno do terminal de Suape, iniciamos no final de 2022 uma parceria com a Associação Cactus, que prepara alunos da rede pública para participarem de Olimpíadas de Matemática, melhorando a capacidade cognitiva e a autoestima dos estudantes. Em Santos, onde está localizado nosso maior terminal, patrocinamos, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, o projeto Integrar Arte e Vida, que oferece atividades de contraturno para alunos de 2 escolas da Vila Alemoa. Essas e outras ações sociais fazem parte do nosso compromisso com as comunidades, com nossos colaboradores e com o desenvolvimento do Brasil. Espero que tenham gostado do vídeo. Seguindo em frente, avançamos para o tema de operações ecoeficientes. Em 2020, iniciamos a implementação do SOU, Sistema de Operações Ultracargo, que tem uma nova filosofia de gestão operacional baseada em operação Lean, com foco em redução de desperdícios, maximização do uso dos ativos e melhoria do nível de serviço aos clientes. O SOU garante a integração das nossas agendas de produtividade, eficiência e sustentabilidade. Os resultados que vocês vão ver demonstram essa convergência de esforços. Quanto mais sustentável a nossa operação, mais ela se torna eficiente e menos onerosa, né? Em 2020 e 2022, nós ampliamos a nossa produtividade em 31%, reduzimos os nossos custos em 16% por metro cúbico faturado. E no mesmo período, reduzimos em 44% o volume de resíduos enviados para aterro, por meio de ações de conscientização dos colaboradores, avanço em práticas de segregação de resíduos, reciclagem e compostagem. Em relação à energia elétrica, temos feito um enorme trabalho de migração dos nossos contratos Mercado Livre com o uso de energia eólica. Mas, além disso, adquirimos os certificados internacionais I-REC, garantindo que 100% da nossa energia é de origem renovável. Isso também faz com que as nossas emissões de escopo 2
relacionadas à aquisição de energia elétrica sejam zeradas quando consideramos a abordagem de escolha de compra. Por fim, quero compartilhar que em 2022 identificamos uma série de alternativas para até 2030 reduzir em 80% nossas emissões de escopo 1, que são aquelas diretamente emanadas das nossas operações. Mas apesar de individualmente nós emitirmos pouco, uma boa eficiência na cadeia logística na qual nós estamos inseridos pode trazer grandes benefícios em termos de emissões e custos para os nossos clientes. No nosso negócio, temos uma agenda de investimento robusta em infraestrutura e aprimoramento de processos, para levar soluções mais eficientes do ponto de vista logístico e ambiental, contribuindo para a redução de emissões de gases de efeito estufa ao longo das cadeias de combustíveis e químicos. Nessa linha, podemos citar o nosso investimento planejado de um pier público em Aratu, que vai possibilitar a redução de fila de navios, aumentando o volume das operações do terminal. Isso se traduz em menos filas, menos navios parados emitindo. A integração ferroviária do terminal de Santos vai possibilitar a troca de modal rodoviário pelo ferroviário, também reduzindo o perfil de emissão no transporte. O nosso avanço na excelência operacional tem feito que a gente reduza consistentemente os tempos médios das nossas operações rodoviárias. Em 2019 e 2022, reduzimos 57% o tempo médio de carga e descarga de caminhões do terminal de Santos, por exemplo. Então, além de melhorar o nível de serviço ao cliente, com menos tempo na operação, também significa menos tempo de caminhão parado emitindo. Então, vocês veem a total integração de eficiência operacional com emissões. Gente, para encerrar o último tema, transição energética. A gente já falou um pouco sobre isso em eventos anteriores. Nós temos um plano de crescimento robusto que está conectado ao potencial que o Brasil tem de liderar esse processo, Hoje, apesar do alto volume de combustível fóssil que passa aos nossos terminais, representando 60% de toda a movimentação de 2022, estamos nos preparando e buscando alternativas para ampliar a nossa participação na movimentação de biocombustíveis, de novo com alto potencial no Brasil e no exterior. Os nossos terminais são multipropósitos, que nos permitem movimentar uma gama bastante diversa de produto. Em 2022, aproximadamente 10% da nossa movimentação foi, por exemplo, de etanol carburante. A gente está buscando ampliar nossa atuação no mercado de biocombustíveis, especialmente no etanol de milho, que emite 70% menos de gases do efeito estufa do que a gasolina, segundo estudos do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Hoje nós já armazenamos esse produto em nossos terminais, por exemplo, de Vila do Conde e de Suape. Também estamos avaliando oportunidades de operar terminais do interior, principalmente com foco no corredor sudeste-centro-oeste, para contribuir com o escoamento da parte de produção de etanol. Esse plano está bastante avançado e espero em breve trazer novas atualizações. Por fim, espero ter conseguido demonstrar os avanços importantes na nossa agenda de sustentabilidade. Obrigado mais uma vez a todos pela atenção e passo agora a palavra para o meu colega Linden, que vai falar um pouco sobre os avanços da Ipiranga no tema. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Décio. Bom, e hoje é um dia muito importante para nós, já que apresentamos externamente o plano ESG do grupo e dos negócios, alinhados ao momento e à nossa estratégia. Na Ipiranga, continuamos evoluindo em nossos objetivos de curto prazo, orientados pelos 4 pilares estratégicos. Em logística e distribuição, estamos focados em melhorar os nossos processos para gerar eficiência operacional e melhorar o nível de serviço. Buscamos também uma evolução contínua nas nossas estratégias de suprimento, alavancando cada vez mais na nossa capacidade de executar um trading ativo. Evoluímos bastante na nossa inteligência de pricing, com melhores ferramentas, processos revisados e uma nova organização que traz mais consistência e resultados positivos para a Ipiranga e para os nossos revendedores. E na nossa frente de gestão e engajamento, seguimos avançando na capacidade da marca Ipiranga encantar seus stakeholders, que se reflete, entre outras coisas, em uma rede de postos forte, engajada e com excelência em imagens e serviços. Os temas ESG prioritários da Ipiranga estão alinhados com a estratégia ESG do Grupo Ultra e também em total sinergia com o nosso plano de negócio.
A nossa gestão de sustentabilidade vem avançando para que processos decisórios na Ipiranga sempre considerem aspectos ESG. Nosso comprometimento com o tema está refletido em nossos atributos culturais e formalizado em compromissos que são parte da nossa estratégia de negócio. Mas temos clara consciência que isso é uma jornada e ainda temos um caminho a percorrer. Seguimos aprendendo e evoluindo. Bom, e antes de falar das nossas ações, quero reforçar que segurança nas nossas operações é para nós, na Ipiranga, assim como no Grupo Ultra, um valor inegociável e que faz parte da nossa licença de operar. Por isso, atuamos continuamente para melhorar as nossas instalações, nossos procedimentos operacionais e consolidar o comportamento seguro das pessoas. Nos últimos 3 anos, reduzimos em 22% os acidentes com afastamento e 39% o número de acidentes de processo. Mais à frente, eu comento com vocês como a nossa estratégia de negócio e o tema segurança estão interligados. Bom, nos últimos 4 anos, provocamos transformações no negócio que já trazem resultados e avanços importantes. E ao longo desse caminho, mantivemos uma atuação consistente em governança. Fortalecemos e seguimos evoluindo na melhoria dos nossos processos e controles internos, atuando com diligência e disciplina. Reforçamos nossa equipe de planejamento e controle, abrimos frentes importantes para a melhoria dos nossos processos e melhoramos nossa metodologia para alocação e gestão de capital. Em 85 anos de história, sempre tivemos a ética e a transparência no centro das nossas relações. Esses valores são refletidos na imagem e reputação da nossa marca perante a sociedade, além de influenciar positivamente nossos colaboradores e parceiros de negócio. Para assegurar esse compromisso, contamos com um programa de integridade estruturado, orientado às melhores práticas de combate à corrupção, prevenção de condutas anticompetitivas, mitigação de conflitos de interesse e manutenção de um ambiente livre de assédio e discriminação. Além da capacitação e engajamento para diferentes públicos, anualmente, na convenção de vendas, levamos o tema aos nossos revendedores e demais presentes. Atingimos só esse ano mais de 5.000 pessoas presencialmente no formato online. Nos últimos 3 anos, revisamos a nossa organização e renovamos consideravelmente a liderança da Ipiranga, ajustando a nossa estrutura organizacional às demandas do negócio e agregando executivos que contribuíram com experiência e competências específicas importantes para o processo de retomada de crescimento. Além disso, criamos uma organização dedicada à agenda de ESG, justamente porque entendemos a relevância desse tema. Também investimos no desenvolvimento de talentos internos com iniciativas como o Programa de Trainee e parcerias com universidades de ponta como Harvard e INSPER. Bom, todas essas transformações vêm alinhadas a uma renovação cultural. E nossos números mostram que essa evolução vem gerando bons resultados, com o nível de engajamento chegando a 82% em nossas pesquisas de clima. Isso reflete também no nosso relacionamento com os clientes. Nosso NPS vem apresentando um crescimento sólido, assim como a nossa participação de mercado da Rede Ipiranga, como demonstrado pelos números nesse slide. Vale ressaltar que ESG é um assunto em pauta na Ipiranga há um bom tempo. Nós estamos comprometidos com o Pacto Global, principal agenda de sustentabilidade desde 2013. Além disso, somos carbono neutro em nossas operações desde 2014. E pioneiros na recarga elétrica em postos de combustíveis, além de sermos a primeira empresa a instalar estações de troca de bateria de motos elétricas em postos. E há muitos anos incentivamos e adotamos práticas sustentáveis na rede de postos, que vão desde reaproveitamento da água de chuva até oferecimento de energia solar para abastecer nossa revenda. Bom, agora queremos acelerar essa jornada ESG. Destacando aqui alguns resultados, focamos no amadurecimento de uma cultura inclusiva, sempre com um olhar de desenvolvimento de pessoas para formar um time mais forte e mais conectado às demandas da sociedade. Contamos com um programa de diversidade estruturado, que desenvolve ações focadas em atração, desenvolvimento e engajamento dos nossos talentos. Hoje já somos uma referência no setor quando o assunto é mulheres em posição de alta gestão. Temos 29% de mulheres em posições de vice-presidência e diretoria,
evoluindo bem em relação aos 13% que tínhamos em 2019. Além disso, 37% do quadro total de funcionários se autodeclaram negros e pardos. E seguimos atuando para proporcionar mais equidade de oportunidades por meio de nossos programas de estágio, como o Ipiranga Talent e Tech Talent, onde 50% das vagas são destinadas a estudantes negros. Para pessoas com deficiência, lançamos ano passado o Construa, que busca formar consultores comerciais. E temos também um programa de desenvolvimento de carreira específico para esse público. Por fim, aumentamos para 7% o número de funcionários que se autodeclaram LGBTQIA+, acreditando que um ambiente mais inclusivo permite as pessoas se sentirem à vontade. Bom, e esse olhar para pessoas não está focado somente no ambiente interno da Ipiranga. Nós estamos cada vez mais próximos das comunidades de entorno, atuando de forma segura e transformando a vida dessas pessoas. Desenvolvemos uma série de projetos que buscam atender às necessidades específicas de cada região, levando benefícios, serviços e desenvolvimento local. O Saúde na Estrada, por exemplo, é um programa da Ipiranga com mais de 10 anos, que leva atendimento básico de saúde aos caminhoneiros e às comunidades vizinhas dos nossos postos Rodorrede. Em uma carreta itinerante, atingimos só em 2022 26 mil atendimentos em 15 estados. Em 2023, passamos a contar com a parceria do Ministério da Saúde para a realização do programa. Lançamos também em 2022, em apoio com o Senai, o Operação Mulher, que busca formar mulheres para trabalhar como operadoras de produção e atuar na indústria como um todo, e não apenas na Ipiranga. Um programa recente, mas já com resultados excelentes. Em seu primeiro ano, mais de 20% das formandas foram contratadas nos 3 primeiros meses pós-formatura. E um dado interessante que mostra a aderência desse programa com o nosso negócio. A recém-inaugurada base de distribuição de combustíveis em Fortaleza, no Porto de Mucuripe, conta com 36% do seu efetivo total de mulheres, sendo mais da metade proveniente do programa Operação Mulher. Recentemente, lançamos também o Inclusão Tech, para capacitar em tecnologia 300 pessoas com deficiência e contratar na Ipiranga 25 desses profissionais. Bom, esses são alguns dos exemplos de uma série de projetos que desenvolvemos, sempre alinhados à nossa presença nacional e em atuação conjunta com o Instituto Ultra. Bom, e como eu comentei anteriormente, nada disso seria válido sem uma operação segura. Segurança é um valor inegociável. Investimos fortemente em tecnologias de redução de risco, como a automação das bases, sistemas de antitransbordamento, sistemas de alarme, além de promover a melhoria contínua dos nossos processos e procedimentos. Capacitamos e reconhecemos nosso time baseado no comportamento seguro e acreditamos que o tema vai além dos muros da Ipiranga. Cada vez mais queremos influenciar nossos fornecedores, como empreiteiras e transportadoras, nessas melhores práticas. E quando falamos da nossa operação, os números são muito expressivos. Lidamos diariamente com cerca de 4 mil caminhões-tanques circulando para atender os nossos clientes, que representam 2 milhões de quilômetros rodados e 15 mil operações de carga e descarga de combustível em nossas bases e postos. Uma operação segura reflete também na nossa capacidade de sermos cada vez mais eficientes. E ganhos de eficiência logística é uma importante alavanca para a redução de custos, para a otimização de capital empregado, melhoria do nível de serviço, além de reduzir nosso impacto ambiental com as nossas emissões de gases de efeito estufa. Acreditamos que um ambiente com 0 acidente é possível e nós vamos seguir nessa evolução. Bom, e ainda como parte do plano de uma logística cada vez mais eficiente, lançamos no final do ano passado o programa Mover, que busca maior eficiência e segurança de uma forma integrada na operação dos nossos parceiros transportadores. Por meio de uma avaliação completa da transportadora através de critérios de segurança, eficiência, produtividade, o Mover incentiva as melhores práticas de tecnologia aplicadas ao setor, aprimora a gestão dos riscos da viagem e aperfeiçoa a gestão de frotas. Os transportadores são avaliados em mais de 30 indicadores e classificados conforme seu posicionamento, seu reconhecimento e recompensas em diferentes categorias.
Além disso, temos uma política de consequências para os parceiros que não se adequam ao padrão mínimo, garantindo a qualificação dos nossos fornecedores e levando os nossos princípios ESG para a nossa cadeia de valor. Com o programa Mover, queremos otimizar o transporte rodoviário, desenvolver e aprimorar a seleção dos nossos parceiros transportadores, além de contribuir para a sociedade através de um trânsito mais seguro. Bom, são muitas ações e muitos resultados. Eu gostaria de passar um vídeo para vocês que reflete um pouco disto tudo que estamos fazendo. Seguimos acelerando a nossa jornada ESG, com uma revenda qualificada, atenção aos movimentos de transição energética, maior competitividade, uma operação mais eficiente e segura, além de um melhor nível de serviço e atendimento, proporcionaremos um impacto cada vez mais positivo na sociedade. A Ipiranga é uma empresa que há 85 anos faz parte da vida dos brasileiros e segue focada em atender a mobilidade de todos nós. Bom, muito obrigado a todos e eu queria passar para a Lídia para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada, Linden. Bom, a gente vai começar agora a nossa sessão de perguntas e respostas e já temos algumas pessoas conectadas. A nossa primeira pergunta é do Thiago Duarte, do BTG Pactual. Thiago, por favor. Olá, muito bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelas apresentações. Eu vou fazer 3 perguntas, eu passo diretamente e depois vocês se organizam para respondê-las, por favor. Bom, a primeira está linkada, acho que justamente com a abertura do Marcos, né? Ele começou falando de mudanças importantes, né, na sociedade, nas empresas, e como as mudanças na matriz energética brasileira podem impactar os negócios da Ipiranga. Eu queria ouvi-los primeiramente justamente sobre isso, né? Quer dizer, tem claramente algumas das principais questões das agendas ESG da sociedade, elas me parecem que podem impactar os negócios da companhia, eu diria notadamente Ipiranga e Ultracargo, né? E eu estou falando especificamente da matriz de combustíveis, né? Acho que todo mundo sabe, tem um debate importante, né, sobre qual que vai ser o direcionamento da nossa matriz de mobilidade, a matriz de energia na mobilidade, desde um extremo onde a gente fala de uma eletrificação plena, principalmente de carros leves, até um ponto, vamos dizer assim, mais intermediário, né, onde a gente fala basicamente do crescimento da penetração
de biocombustíveis. Então, a primeira pergunta é como vocês enxergam essa evolução, né? Com a bola de cristal, aonde vocês entendem que o mercado brasileiro de combustíveis ele deve se direcionar e como isso impacta, por exemplo, no caso da Ipiranga, uma empresa que vive de abastecer milhares de pontos de revenda e com base de armazenamento, etc., num cenário em que o combustível vai ter alguma mudança, né? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, ela está, obviamente, um pouco associada à primeira, né? Mas o que a gente tem visto, né, e aí acho que está mais associado também à própria Ipiranga, o que a gente tem visto é alguns players se posicionando em elos distintos da cadeia que não exclusivamente a distribuição de combustíveis, seja, por exemplo, no upstream, né, na produção de biocombustíveis, na comercialização de energia elétrica, que no caso do Grupo Ultra se iniciou mais na Ultragás. E aí eu queria ouvi-los e também um pouco uma provocação ao que o Marcos falou no começo, né, sobre a companhia estar hoje desalavancada, pronta para alocar capital de forma inteligente, se vocês entendem que esses movimentos de exposição a outros elos da cadeia, eles farão sentido, no caso, talvez especificamente da Ipiranga, tá? Essa seria a segunda pergunta. E aí a terceira, eu imagino que talvez mais direcionada à própria Lígia, né? A gente, Lígia, quando a gente ouve companhias como a Ultra, né, discorrerem sobre, né, a matriz de materialidade, você elencou vários pontos de acidente, de segurança, de integridade, resíduo, cadeia de valor, a gente ainda tem alguma dificuldade, eu diria, de quantificar o quão bem, né, a companhia está no processo. Que a direção é boa, acho que ficou muito clara, as apresentações foram muito boas nesse sentido. Então, minha pergunta para você é, desses itens que você elencou, quais vocês entendem, ou quais você entende que é onde a companhia tem mais trabalho a fazer, né, onde ela está mais distante do que é o ideal nessa visão, vamos lá, de 2030, que vocês colocaram para a gente. Então, acho que seria a melhor forma de colocar. Muito obrigado. Muito bem, Thiago, obrigado pela pergunta. Deixa eu começar, porque obviamente a Ipiranga está bem inserida nesse processo de transição energética, né? E como você falou, a transição energética é uma realidade no mundo e no Brasil, né? Óbvio. A gente enxerga o Brasil como uma potência no biocombustível. Então, é claro que aqui a transição energética vai ter as suas características, né? E se lá na frente a gente vai ter uma transição e uma matriz energética diversa, onde vai ter, é claro, a eletricidade, onde vai ter o biocombustível, onde vai ter também, em alguma proporção, o combustível fóssil, mas a transição está acontecendo e o Brasil está muito bem posicionado do ponto de vista de biocombustível. A Ipiranga é uma grande comercializadora de biocombustível, né? E aí não estamos falando só de etanol, a gente está falando também do biodiesel, né? E ela vai continuar atuando fortemente nessa comercialização do biocombustível. A gente também está muito confiante em posicionar a Ipiranga como uma empresa que está presente na mobilidade das pessoas. Aliás, essa é a nossa vocação, não é de hoje, essa é a vocação já da Ipiranga de um bom tempo, desde que nós falamos de posto completo, desde que nós investimos lá atrás em outros serviços que envolvem o posto. A própria marca Ipiranga, ela é uma marca de varejo, ela é uma marca de mobilidade. Então, a Ipiranga, independente da transição energética, ela vai estar, sim, muito inserida na mobilidade das pessoas. E vamos lembrar que nós temos e continuaremos a ter 6.500 ótimos pontos de varejo, né? E são sobre esses pontos que nós vamos alavancar o nosso negócio. Agora, obviamente, como eu falei, a transição energética é uma realidade e a Ipiranga está plenamente inserida nessa transição, principalmente como uma empresa de mobilidade. Eu acho que do ponto de vista de posicionamento na cadeia, eu acho que o Taba pode também aqui nos contar um pouco como isso está sob a ótica da Ultragás, né, Taba? Acho que até que você comentou, né, de talvez a Ultragás aí não tão
impactada, né? Mas acho que a pergunta foi muito mais pelo lado de algum risco, né? Quando a gente olha aqui, no caso da Ultragaz, de fato, no negócio tradicional da empresa, quando a gente fala do GLP, a gente vê o GLP presente aí por vários anos, até pela grande capilaridade, né, que a gente tem aqui no Brasil. Acho que o Brasil é provavelmente um dos mercados com maior penetração de GLP no mundo, né? Assim, 96% da população utiliza o GLP no seu dia a dia, os pequenos negócios, né? E a gente vê um caminho muito grande para isso, né? Potencialmente aí, com essa avenida de novos usos, novas soluções, que isso até se expanda um pouco no futuro. Mas, mesmo no impacto da transição energética, né, a gente tem olhado, a gente vem conversando com vocês, de a gente se enxergar muito mais como uma plataforma de soluções para os clientes do que meramente uma empresa focada num produto que era a sua tradição. O que a gente tem acompanhado, né, tem conseguido desenvolver, e vocês viram aí os recentes movimentos aí da empresa, a gente tem olhado essa capilaridade muito forte que a empresa tem, uma marca, uma tradição, né, uma relação aí com seus revendedores, com seus clientes aí finais, com um potencial muito grande de a gente levar novas soluções, seja no próprio GLP, ou em especial com novas energias. Eu acho que aí, essa avenida da transição energética, né, a gente pode ampliar muito o nível de oferta da empresa, né, e daí a gente vê toda a transição energética como um grande potencial. E aqui, pegando carona no que o Linden comentou sobre, né, o posicionamento de cada uma das empresas nessa transição, a gente começou recentemente o trabalho com a Stella, né, tentando levar energia sustentável lá para clientes ali de menor porte, e potencialmente, né, uma evolução que a gente pode ter com os próprios veículos elétricos, a gente passar a ter abastecimento nos domicílios, né, que é um mercado mais natural para a Ultragaz, que ela já está presente há vários anos, tem um bom nível de relacionamento e tem uma presença, né, muito forte, então a gente estará presente cobrindo esse mercado para esse tipo de evolução. Né. Também para o segmento mais empresarial de médio e pequeno porte, ali, de uma operação mais remota nos clientes industriais, a gente começou bem recentemente a operação da Neogás, tentando desenvolver o mercado de biometano, né, nos vendo ali como uma empresa capaz de destravar tanto a produção e a comercialização do produto aí a longo prazo. Então, a gente tem olhado, né, essas avenidas aí como potenciais para desenvolvimento aqui da empresa, apoiando a transição energética que vem acontecendo e deverá se intensificar mais à frente. Né? Tiago, obrigado pela pergunta. Falando um pouco pela Ultracargo e o impacto da transição energética, como falado, a gente acha que o carro elétrico pode não ser a única solução para o Brasil. Né? Você tem acompanhado discussões bastante recentes na mídia, dado o nosso potencial de biocombustíveis do carro e do etanol, por exemplo. Então, a gente tem procurado, aí, por alocação de capital, primeiro, enfocar os nossos investimentos nas regiões em que o país é muito carente, tem déficit estrutural de combustíveis, nas últimas expansões, por exemplo, de Vila do Conde e Itaqui, e justamente se expondo ao crescimento da cadeia agro, e o diesel, se substituído, talvez seja um dos últimos combustíveis. Outra parte da nossa estratégia é estabelecer agora operações no interior, justamente para estar ainda mais exposto às cadeias de biocombustíveis e etanol. A Ultracargo tem, por visão, ser um prestador de serviço melhorando a eficiência logística dessas cadeias e reduzindo o custo. Mais um ponto, nossos terminais são multipropósitos, né? Então a gente, ao mesmo tempo, o mesmo tanque que movimenta combustível, movimenta uma série de outros produtos. Então, facilmente você substitui esse tipo de produto na sua instalação. Mas a gente acredita, de novo, um longo período da utilização de combustíveis, principalmente Norte e Nordeste, estados mais deficientes, somando isso à nossa estratégia de operação no interior e exposição à cadeia de combustíveis renováveis. E, Tiago, só para complementar um pouquinho a participação da Ultrapar nessa história, né? No final, além dos 3 negócios, acho que a holding tem a possibilidade aqui de fato, construir um caminho mais renovável na sua alocação de capital também. Então, assim, os 3 negócios podem focar no que eles fazem bem, eles conseguem avançar nessa cadeia. Por exemplo, a Ipiranga cada vez mais focada na mobilidade, no cliente, na relação de varejo, etc. A Ultragaz, de fato, uma empresa de energia, oferecendo todos os tipos de energia possíveis e entrando na cadeia dos renováveis, como o Tabajara acabou de comentar. E a Ultracargo na eficiência logística, criando mais infraestrutura para isso e expandindo também o teu canal de infraestrutura. Agora, a Ultrapar, o que a gente fala é o seguinte, o que a gente não fará serão aquisições estratégicas sem retorno.
Tá? Isso aí você pode ficar sossegado que não estará no... Não é porque uma coisa é estratégica e é de alguma forma renovável, etc., que não precisaria ter retorno. A gente não vai fazer de forma alguma nenhum tipo de investimento nessa direção. Agora, como a gente é uma holding, né, então a empresa listada é uma holding, de fato eu consigo aliviar os negócios dessa preocupação da transição em si, para navegar a transição de uma maneira mais natural e mais intrínseca aos seus negócios, e eventuais movimentos um pouco maiores de portfólio serão feitos na outra parte, sem tirar o foco do negócio que está de forma orgânica, estruturando essa jornada de ESG nos seus ambientes. Tá bom? Agora passa para a Lígia. Tiago, obrigada pela pergunta. Eu começo dizendo que, aqui até foi falado em algumas apresentações, uma empresa que tem uma estrutura, uma robustez, um histórico importante em governança, toda a gestão e toda a implementação de uma estratégia de ESG acaba ficando facilitada, acaba trazendo toda essa experiência, inclusive de métricas e de gestão de dados, também para a implementação da nossa estratégia hoje, do Plano ESG 2030. Então, é importante mencionar isso justamente pelas possibilidades, pelo favorecimento que a gente tem em um ambiente já preparado do ponto de vista de governança. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente também tem que dizer que tem uma série de, dos temas materiais, inclusive, que eu apresentei, tem temas que estão mais endereçados e tem temas que estão menos endereçados. E diversidade e inclusão é um deles, né? A gente pode ver aqui que a representação feminina, por mais que empresa a empresa tenha o seu caminho, o seu avanço e a sua celeridade também em níveis diferentes, acho que diversidade e inclusão está sendo priorizado nas estratégias e isso vai ser parte intrínseca de todas as atividades das empresas, né? Acho que tem os outros temas também, sem dúvida nenhuma, a transição energética já faz parte do dia a dia das empresas, né? É um desafio, até pelo contexto que a gente está enfrentando, por todas as perguntas não respondidas, que inclusive as macrotendências já apontam. É um olhar, é um diferencial que a gente vai ter que buscar para poder também acompanhar e evoluir e estar à frente, né, de tudo isso que pode imprimir na nossa estratégia. E, de maneira geral, acho que todas as empresas têm as iniciativas, todo o seu plano estratégico tem algumas coisas que estão mais adiante, algumas coisas que estão menos avançadas. E essa vai ser uma busca constante, né? Por isso que até a nossa estratégia ela foi construída com esses pontos coincidentes, que a gente vai avançar, medir, correr atrás do que eventualmente possa estar ficando mais para trás, mas também apontar e despontar no que a gente tem mais adiante. Acho que, não sei se vocês querem complementar. Bom, agora a gente vai para a segunda analista, é a Monique Greco, do Itaú BBA. Monique, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela apresentação, pelo evento, pela oportunidade de fazer perguntas. Eu vou fazer 3 perguntas aqui também, e aí aproveitando alguns ganchos do que já foi dito agora nessa primeira rodada. Primeiro para o Lutz. Lutz, quando a gente pensa em movimentos maiores de portfólio sendo feitos pela Ultrapar, né? Você consegue falar com a gente um pouquinho sobre qual seria a vocação desses investimentos? Assim, que tipos de energia são as energias preferidas de vocês? O que vocês acham que tem mais fit com o portfólio da holding como um todo? Qual o modelo de negócio preferível? Né? Se é uma coisa mais focada em cliente pessoa física, residencial, se é uma coisa mais focada em cliente industrial, só para a gente ter um pouco da ideia de qual é essa direção que vocês pensam em seguir, eventualmente em movimentos maiores. Eu tenho uma pergunta para o Décio também, em relação ao Ultracargo. A Ultracargo tem uma presença muito estratégica em pontos importantes de entrada de importação de combustíveis fósseis, né, para o Brasil. E ao longo do último ano a gente viu um contexto bem desafiador para esses importadores independentes que vinham atuando de forma muito representativa aqui no setor, né? Primeiro eu queria saber assim, como que você viu esse afastamento dos importadores independentes impactando a Ultracargo e a utilização dos ativos, e como que você vê os biocombustíveis e especialmente o etanol compensando parcialmente esse impacto, né? Essa saída dos importadores independentes aí.
E a última, se eu puder, para o Tabajara e da Ultragaz, essa solução da Neogás, a Neogás ela traz uma solução de portfólio interessantíssima para os clientes da Ultragaz, né? Você consegue compartilhar com a gente alguma expectativa de penetração da solução da Neogás na base de clientes da Ultragás? Assim, quanto que vocês esperam acessar em tanto tempo? Se é mais cliente residencial, mais cliente industrial? E eu fiquei curiosa também para saber se existe alguma possibilidade de sinergia com a Ipiranga, né? Se a Neogás poderia eventualmente oferecer essas soluções para os clientes industriais da Ipiranga também, que estejam buscando por uma alternativa mais limpa, né? Acho que é isso. Obrigada. Obrigado. Deixa eu tentar aqui fazer de novo, falar sobre futuras aquisições. É sempre delicado para uma empresa de capital aberto, né? Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: primeiro, acho que as nossas fortalezas são hoje muito comerciais, né? A gente hoje não é um produtor de molécula, a gente de fato é um comercializador ou fornecedor de serviços, né? E via Ultragaz e via Ipiranga, a gente tem um footprint brutal de varejo e de chegada, né, da última milha, no caso da Ultragaz, e de chegada, obviamente, ao ambiente da mobilidade, no caso da Ipiranga. Então, coisas em volta disso são aquisições muito mais simples para a gente, onde a gente tem uma capacidade de, vamos assim, plugar, como foi o caso de Neogás, você acabou de fazer a pergunta, porque o Tabajara vai responder, você pluga no nosso sistema atual e tem uma sinergia de largada muito grande, né? Agora, a Ultrapar, né, o Grupo Ultra não necessariamente precisa ficar preso nos negócios que hoje a gente tem, né? Então, eu gosto muito de pensar que nesse ambiente de ESG, que eu acho que o tema de hoje, como não é um call de resultados, eu estou tentando pegar um viés mais do ESG. Eu, de fato, gosto muito mais de pensar que a gente tem um papel de descarbonizar a economia, e que não é executado quando eu vendo uma coisa que tem uma alta pegada e compro uma coisa com uma baixa pegada. É sim executado quando eu, de fato, o caminho nessa jornada de descarbonizar uma operação, né? Então eu vejo, principalmente na Europa, muitas empresas venderam negócios que tinham pegadas muito grandes e aí resolveram o seu problema de carbonização. Mas na prática esses negócios continuaram sendo operados em private equities ou em companhias de capital fechado e a sociedade como um todo não teve esse benefício, né? Agora, eu acho que esse tipo de coisa, de você ter um negócio que você olha para ele e fala, olha, eu tenho aqui um caminho claro para descarbonizar, eu consigo fazer uma aquisição com múltiplo baixo, portanto, uma aquisição bastante lucrativa para o acionista nosso no longo prazo, e consigo ter uma estratégia de descarbonização neste negócio, eu acho que é o ideal do ponto de vista de ESG, como aquisições futuras do Grupo Ultra. Agora, também vou reforçar, tá? De forma alguma a gente vai fazer nenhum movimento, algum movimento que tenha baixo retorno só porque ele, de alguma forma, tem uma boa pegada de carbono ou, de alguma forma, ajuda nas nossas metas de ESG. Tá? A gente nunca fará isso. Isso é uma coisa que todos aqui concordam unanimemente que não é parte da nossa pauta. Então, eu queria deixar bem claro essa história aqui. Obrigado pela pergunta, acho que dá oportunidade até para esclarecer um pouco mais. A gente está em alguns pontos estratégicos, você falou de importação, mas é de déficit estrutural de produção de derivados. Então, esse combustível vai chegar lá ou por importação ou por cabotagem. O que a gente notou no último ano é que não houve uma redução da importação, pelo contrário, houve um aumento da importação, mas concentrada nos grandes distribuidores. Uma redução de participação de trades importadoras, né? Mas as grandes distribuidoras aumentaram o seu percentual de importação, porque a Petrobras se colocou numa posição de não ser a supridora total do Brasil. Então, o nosso terminal de Vila do Conde, o nosso terminal de Itaqui, trabalhou praticamente lotado o ano inteiro e continua assim. Então, por a gente estar em regiões de déficit estrutural, de alguma maneira esse combustível chega, a gente não vê ameaça no curto prazo, aliás, no médio prazo, como eu comentei na resposta anterior. Falando um pouquinho do etanol, a gente vê com muito bons olhos. O ano passado, o etanol hidrocarburante já respondeu por 10% de toda a nossa movimentação no Brasil, e a gente está agora aumentando a nossa exposição ao etanol de milho. Quer seja nas nossas instalações atuais, hoje a gente armazena etanol de milho em Vila do Conde, a gente armazena etanol de milho em Suape,
A gente já está fazendo armazenagem de etanol de milho em Itaqui, e a gente tem investimentos planejados para, de novo, interiorização no Brasil e aumentar a exposição a essa cadeia. A gente imagina ligar o nosso terminal de Santos à ferrovia, então você pode ter até o etanol de milho saindo de Rondonópolis até Santos, sendo cabotado para suprir Norte e Nordeste. Então a gente vê com muito bons olhos, a gente planeja vários investimentos para a interiorização da companhia, a maior exposição, seja etanol de milho ou outros biocombustíveis, que o Brasil tem uma competitividade muito grande e, na nossa visão, vai ter um papel muito importante na transição energética. Muito bem. Bom, acho que pegando aqui a tua pergunta aí sobre a Neogás, né, acho que dá para a gente falar um pouco mais. A gente assumiu a operação da empresa aí no mês passado, né, estamos começando nessa jornada, e, de fato, ela se encaixa muito naquilo que eu comentei agora há pouco, dessa plataforma de energia, e especialmente focada na nossa carteira de clientes, né? E a gente está olhando isso de novo ali como uma oportunidade para a gente destravar o mercado do biometano, ali, o mercado mais remoto, né? O mercado que não tem acesso ao grid de gás natural, e a gente fazer essa operação e levar essa oferta. Então, a gente olha muito a nossa carteira, a gente tem uma carteira de empresas de médio e pequeno porte ali relevantes, né? Não é um mercado focado nesse momento para mercado domiciliar, residencial, é muito mais para o segmento empresarial, né, para as indústrias ali de médio e pequeno porte, ou indústrias grandes, eventualmente, que estejam desconectadas, né. Tem um mercado grande para destravar. Acho que o desafio de curto prazo que a gente vai endereçar é buscar suportar o crescimento do suprimento, né. Acho que é muito importante a gente ajudar a desenvolver esse mercado e levar para a cadeia como um todo o valor que esse produto traz, né. A gente vê com grande expectativa, né, de novo ali, alavancar essa plataforma, né, esse relacionamento que a gente tem, né, retomando aqui, a gente tem mais de 60 mil clientes no segmento empresarial, então tem uma oportunidade grande de endereçar. A gente já vem em conversas avançadas aí com boa parte desses clientes ali para entender o interesse desse produto, né. Potencialmente, a longo prazo, a gente vai ter boas notícias. Nesse momento, acho que seria muito embrionário para falar de qualquer estimativa de mercado. A gente está desenvolvendo aqui mais o funcionamento da solução. Você comentou um pouco de Ipiranga, a gente já trabalha próximo com a Ipiranga, o mercado empresarial da Ipiranga também tem um fit importante com essa operação, mas a gente está no curto prazo aqui, o objetivo de Neogás é desenvolver esse mercado, aumentar a sua escala ali, de novo, aí, com um produto com uma pegada de carbono bastante interessante, né? Pessoal, obrigada. Boa sorte nessa jornada aí. Obrigada, Monique. Bom, gostaria agora de convidar o Luiz Carvalho, do BS, para fazer suas perguntas. Luiz? Olá, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta e parabéns pelas apresentações, de muita valia para a gente. Eu tenho também 3 perguntas aqui. Se eu puder começar com o Lutz. Lutz, pensando em projetos, obviamente você já deu algum detalhe nesse sentido, né, e eventual diversificação em direção a questões ESG, queria entender quais são as métricas financeiras que são consideradas pelo grupo, né, no sentido, existe alguma TIR, por exemplo, para aprovar esses projetos, se você puder dar mais detalhe, e como é que essas métricas financeiras elas conversam com as métricas de ESG na aprovação de projetos ou, eventualmente, até de operações de M&A. A segunda pergunta, o mercado viu também uma série de players, né, procurando diversificar o portfólio do lado das energias com base fóssil, como hoje vocês têm um portfólio bastante diversificado. E, obviamente, faz sentido a gente entender, por tudo que foi falado aqui, né, buscar uma diversificação via, eventualmente, M&A, ainda com um foco, vamos dizer assim, dessa resiliência ambiental, se a gente puder chamar assim, né? Então, se a gente puder entrar um pouco mais em detalhe nessas opções, como é que o grupo se vê potencialmente como um gerador de energias renováveis, como um produtor de combustíveis ou como fornecedor de matéria-prima na produção de biocombustíveis? Como é que vocês se encaixariam, eventualmente, nessa cadeia? E a última, talvez para o Décio. Décio, a gente viu na apresentação, né, vocês cortaram as emissões de escopo 2 para zero na Ultracargo e fizeram isso também 100% de energia renovável. Então, a pergunta aqui talvez se você puder dar um pouco mais de detalhe de como foi esse processo
e do custo / investimento na Ultracargo, e se a gente pode pensar nessa mesma meta, vamos dizer assim, replicar para os outros dois negócios, principalmente a questão de 100% de energia renovável que vocês colocaram de meta para 2030. Obrigado. Luiz, eu vou tentar ser o mais específico possível, mas com algumas dificuldades de ser específico aqui, né? Então, primeiro eu queria colocar o seguinte: não tem uma métrica diferente para uma aquisição, a ótica ESG, etc. Eu acho que a gente olha para isso como uma jornada da companhia, e isso é uma característica dos negócios existentes e os eventuais, que tem que ser colocado no plano de negócio. Então, assim, uma atividade que a gente vê aqui se perpetuando por 100 anos, tem um jeito de ser olhado. O fluxo de caixa descontado dessa atividade é um fluxo de caixa diferente de uma atividade que tem 5 anos, e dali a 5 anos eu tenho um encolhimento dessa atividade, portanto eu tenho que prever no meu fluxo de caixa futuro que eu vou ter uma redução na geração de caixa e, portanto, o valor presente desse negócio se mostra de uma outra forma, né? A gente teve uma mudança muito relevante de custo de financiamento no Brasil e, obviamente, tem uma mudança de elevação da altura da barra para aprovar investimentos dentro da Ultrapar. Eu colocaria para você que a gente tem duas categorias de barra aqui, né? Tem a barra que a gente usa para os investimentos orgânicos, que, portanto, tem um nível de risco muito mais baixo. São negócios que, de alguma forma, o Linden traz para aprovar, o Taba, o Décio trazem para aprovar, que são negócios, vamos dizer assim, marginais aos negócios existentes e que quase que são aceleração do crescimento orgânico natural. Para esses, eu tenho uma TIR requerida menor do que a TIR para um investimento da Ultrapar. A Ultrapar, que está com dinheiro, em teoria, que já está mais próximo do acionista, para eu não distribuir esse dinheiro para o acionista e reinvestir, eu tenho que exigir um nível de retorno mais alto, até porque a integração vai naturalmente ser um pouco mais arriscada do que a integração de você adicionar alguns postos, ou uma base nova na Ipiranga, ou fazer uma atividade marginalmente de varejo dentro da Ultragaz, ou fazer um terminal novo na área do Décio. Então, assim, não vou te dar número preciso, até porque a gente tem ajustado isso com uma certa frequência, dada a volatilidade do cenário financeiro do Brasil. Mas o fato é que a gente continua tendo uma disciplina igual a de sempre, e a gente, de forma alguma, vai fazer um investimento que, assim, não, mas isso aqui é ESG, então uma taxa mais baixa eu aprovo para ficar mais bonitinho. Não vai ter isso, tá? Agora, o fato é que eu faço um investimento que a gente fala, isso aqui tem uma tendência de crescimento bastante grande. Vou pegar um exemplo aqui, Neogás. Neogás, a gente fez um investimento e aprovou esse investimento baseado num fluxo de caixa que é basicamente o gás natural comprimido. Mas tem um excepcional upside, que é a entrada do biometano comprimido. Porque boa parte dos clientes que querem pagar prêmio no biometano querem ele separado, como molécula renovável, e aí eu não posso fazer isso via injeção no sistema, eu tenho que levar num caminhão. A Neogás é líder nisso, a mesma infraestrutura, é a mesma molécula, na verdade, só que de origem diferente. Tem um upside gigantesco dentro dela, tem um viés de ESG, mas esse viés de ESG ele não traz valor de retorno porque eu mudo a taxa porque ele tem uma cara de ESG. Ele traz valor porque tem uma projeção futura de crescimento baseado no mercado que vai acontecer nos próximos anos de biometano no Brasil, que permitem você ter um fluxo de caixa mais robusto lá na frente, portanto, o valor presente do negócio passa a ser melhor. Então, assim, a lógica é um pouco essa, não sei se eu consegui ser claro. Tá bom? Luiz, obrigado pela pergunta sobre o escopo 2. Acho que vale a pena mencionar que, na verdade, as 3 empresas do grupo hoje já são 100% neutras em emissão via escopo 2. Todos nós adquirimos energia elétrica de fonte renovável. A meta é manter isso até 2030, né?
Então, isso, para mim, está totalmente alinhado à busca por eficiência e produtividade. A energia elétrica é uma conta muito importante para a gente gerir, um insumo importante. Quando você vai gerir, você vê a oportunidade de fazer aquisição em mercado livre. Aí você vai para o mercado livre, aí você coloca a essência, eu quero renovável, né? Então, eu não vejo muito conflito em buscar produtividade e buscar sustentabilidade. As duas coisas são muito ligadas, né? Até comentei na nossa apresentação que, em relação a escopo 1, é sim nossa emissão própria, a gente estudou bastante o nosso processo e viu alguns investimentos que a gente vai fazer nos próximos anos, que vai reduzir em 80% a nossa emissão do escopo 1. E, by the way, deu VPL positivo sem cobrar pelo carbono, pelo ganho de eficiência de processo, ganho de produtividade, utilização de menos insumos, no caso o nitrogênio, a gente vai reduzir em 80% o nosso escopo 1, né, com o VPL positivo. Então, eu realmente não consigo ver conflito entre produtividade e sustentabilidade, andam super juntos, tá? Então, é só as empresas todas do grupo neutras em emissão do escopo 2 e manter até 2030 esse perfil. Eu vou só complementar, que eu achei esse ponto teu, Décio, muito legal. Reforçar aqui para todo mundo o seguinte: gerar eficiência, que é na prática fazer mais, prestar mais serviços, produzir mais bens com menos recursos, que é o que você busca com eficiência, é a essência da sustentabilidade. Então, assim, a gente coloca uns nomes em cima das coisas e parece que viram uns monstros e as pessoas, às vezes, também desviam do foco, né? Mas, de fato, quando a gente fala de ser mais sustentável, em todos os eixos, tem muito a ver com gerar eficiência, que é um programa enorme que a gente tem nessa companhia de eficiência e que, de fato, cria tudo isso, né? Além de benefício econômico, que tem a ver com o G, né? Tem um benefício ambiental, que tem a ver com a quantidade de insumos que você usa e como você lida com isso, né? E é super sustentável no longo prazo. Então, assim, por trás disso tudo, né, tem um plano de longo prazo, que de alguma forma da onde foi extraído tudo isso, mas assim, com raríssimas exceções, as evoluções demandam trabalho e esforço, mas elas não vão contra a eficiência econômica, tá? Perfeito, está claro. Obrigado, pessoal. Parabéns novamente. Obrigada, Luiz. Bom, chegaram algumas perguntas pelo webcast, lembrando aqui que a gente não vai conseguir coletar todas, mas as que não forem respondidas, a gente vai enviar, nossa equipe aqui, vão trabalhar para poder enviar, entrar em contato ao longo da semana. A primeira delas fala a respeito da governança e dos membros do Conselho de Administração. Então, dentro do anseio de governança, como que os membros do Conselho de Administração que estão sendo indicados podem ajudar a Ultrapar a atingir suas metas 2030? Acho que essa é para o Marcos. Bom, Lígia, olha, essa chapa que vai ser votada em breve na Assembleia, ela traz nomes que têm um viés. Primeiro, vários desses conhecem bastante bem o biocombustível, né? Você tem gente aqui com um viés financeiro e uma capacidade de compreensão financeira também maior. Eu acho que a gente, nessa nossa jornada de Ultrapar, que é esse conselho da Ultrapar, é uma jornada também de cada vez mais ter sofisticação financeira e de análise dos investimentos dos 3 negócios, mas também de futuros investimentos que a holding faça, né? E, de fato, a gente aqui tem gente que é bastante versada no tema transição energética, bastante conhecedora do biocombustível, que eu acho que são esses 2 temas principais, e o principal para mim realmente é essa nova característica de muito peso financeiro. E quase todos, tem 7 membros aqui com experiência internacional, então assim, a gente listou, na hora que a gente publicou a chapa, a gente listou inclusive as competências, eu acho que foi muito bem colocado por muitos acionistas aqui, que essa listagem, essa transparência foi importante para dar essa clareza desse novo grupo, né? Mas eu acho que, de fato, de novo, a governança, como a gente já falou bastante na apresentação, tem tudo a ver com as pessoas, né? E eu acho que a gente, dentro da organização, está construindo também, muito além do conselho, né? Realmente uma consciência e um foco muito grande em buscar essa maior eficiência que eu comentei aqui, e sempre no caminho de pegar as oportunidades que essa transição energética está trazendo para um grupo como o Ultra. Excelente. Bom,
Vieram várias menções a respeito de veículo elétrico, por mais que já tenha sido abordado aqui de maneira pontual, a equipe uniu algumas perguntas em uma só, então, para resumir aqui e caminhando para o fim, olhando outros países que migraram para o carro elétrico, principalmente no hemisfério norte, como que vocês veem esse risco aqui no Brasil e como isso poderia impactar os resultados? Bom, antes de mais nada, acho que não é um risco, né? É mais oportunidade do que risco. E como a gente comentou antes, a matriz energética vai ser outra lá na frente e ela vai estar composta por diferentes energias. Acho que eu estou com um problema no som aqui, é isso? Bom, agora sim. Vamos lá, então, retomando aqui a minha resposta, eu acho que antes de mais nada, a gente não está necessariamente falando de um risco, eu acho que a gente está muito mais falando de uma oportunidade e como eu comentei anteriormente, assim, a matriz energética ela vai mudar, a transição energética vai acontecer, isso é dado, e o que a gente enxerga lá na frente é uma matriz energética diversa, onde o carro elétrico sim vai estar presente, assim como o carro com biocombustível, e as pessoas vão continuar usando diferentes tipos de energia. A gente, como eu comentei, a gente tem que estar inserido nessa transição, né? Isso é um processo, isso é uma jornada. Assim, a Ipiranga, de novo, ela vai sempre estar presente na mobilidade das pessoas e ela está se posicionando para isso. E a gente enxerga, claro, dentro do grupo, com uma matriz energética e com a eletrificação da frota, a gente enxerga também uma oportunidade aí de alavancar os nossos negócios. Lembrando que o biocombustível para a gente sempre vai ser uma fortaleza, não só para o país, mas para a Ipiranga, por ser um grande comercializador do biocombustível. Deixa eu só complementar. Eu acho, além disso, né, eu acho que pensando como ultra, né, a gente é um grupo que tem um profundo conhecimento de energia. A gente está também na nossa mão com uma presença enorme e um contato enorme com o consumidor de energia brasileiro, tanto da mobilidade quanto o residencial, o industrial e comercial. Portanto, com muito conhecimento e como alocador de capital com disciplina, a gente vai ter muitas oportunidades de achar maneiras de alocar bem esse capital dentro desse mundo de transição energética, né, que, de fato, ele vai trazer mudanças, né, e a gente não sabe nem quais são essas mudanças no final da história, a gente tem que observar essa jornada. O próprio hemisfério norte, que está muito à frente disso, tem muita coisa para acontecer. O carro elétrico é uma possibilidade, sim, vai ter um espaço, mas vai ter muitas outras coisas também. Assim, qualquer material que você lê com mais profundidade tem um monte de problemas também para serem resolvidos no tema do carro elétrico. Se você fosse olhar toda a transição que tem que ser feita de energia no mundo, a gente está falando de uma mudança muito radical que a humanidade nunca viu. Nada parecido no tempo que se propõe. Então, vai ter muita coisa para aparecer, muita coisa para acontecer. O Brasil é o país provavelmente mais bem posicionado para a transição de energia. É um país que tem uma matriz renovável enorme, é um país que tem a possibilidade do biocombustível, que é uma energia renovável exportável, também que é muito importante. E a gente, portanto, tem desde oportunidades como país na parte de descarbonização, da industrialização do mundo, de atrair indústrias para o Brasil e coisas do gênero, que não é uma coisa para o ultra, mas é uma coisa certamente para o país e para a economia brasileira, da qual o ultra se beneficia, até coisas mais específicas da mobilidade, que eu acho que, de novo, como você comentou, a Ipiranga aqui tem um footprint nacional e que vai observar o que vai acontecer e vai se posicionar de uma maneira estrutural e orgânica a todo tempo com essas mexidas, né? E, de fato, isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso vai demorar um bom tempo e a gente vai ter oportunidade e tempo para ir se adequando e se organizando. O importante é ter um time de qualidade que entenda profundamente, tenha muita disciplina, faça bem feito o que se propõe, para a gente caminhar nessa jornada aí, que é uma jornada que não acaba, né? Muito bem. Essa foi a apresentação do nosso Plano ESG 2030. Ficamos por aqui. Muito obrigada a todos que puderam estar conosco até agora, todos que puderam, de alguma maneira, participar. E, como foi falado aqui algumas vezes, eu reforço, ESG não é um destino, é uma jornada, é uma direção. E a gente se compromete aqui a publicar o avanço do atingimento de todas essas metas, tanto no relatório integrado, quanto nas planilhas financeiras. Muito obrigada a todos e até a próxima.